E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Fé em Letras. É o seu podcast para mergulhos profundos no mundo da fé É isso aí? e da teologia. A gente vai se aventurar pelas ideias desafiadoras de Dietrich Bonhoeffer, explorando o livro Discipulado. Bom, Preparem-se para questionar é isso aí? algumas noções pré-concebidas sobre o que significa realmente seguir a Cristo. Mas antes de começarmos, Claro. aquele recadinho básico. Se você curte nosso conteúdo, não esquece de dar aquele like esperto no episódio. Importante? Seguir o canal e ativar as notificações, É, para não perder nenhuma novidade. claro. Compartilha com a galera, se você tiver alguma sugestão de livro Boa. que gostaria de ver desvendado aqui no Fé em Letras. Legal. Manda pra gente nos comentários. Quanto mais engajamento, É isso aí. mais a canal cresce, mais pessoas a gente alcança Com certeza. com essa mensagem. E para nos guiar nesse mergulho profundo, Olha só. no conceito de discipulado, temos a companhia ilustre do expert speaker, teólogo fera no assunto, Obrigado. e profundo conhecedor da obra de Bonhoeffer. Que legal. Seja muito bem-vindo, Valeu pelo convite. É sempre um prazer falar sobre Bonhoeffer, um pensador. que continua super relevante para os dias de hoje. Com certeza. E já que você tocou nesse ponto, Aham, acho que vale a pena começarmos contextualizando sim. a obra de Bonhoeffer. Ele escreve discipulado em um período conturbado Verdade. da Alemanha nazista. E isso, com certeza, influencia Claro, a visão dele sobre o que é seguir a Cristo, né? sem dúvida. A gente precisa lembrar que a obra de Bonhoeffer é um grito profético contra a acomodação da igreja diante do regime nazista. Ele está falando de discipulado em um contexto de perseguição, de ameaça à fé, de necessidade de resistência. E é nesse contexto que ele solta a bomba. É A crítica à graça barata. pesada. Me explica melhor essa ideia, porque acho que É. muita gente se identifica com isso sem nem perceber. Pois é, Bonhoeffer usa essa expressão para denunciar um cristianismo superficial que se contenta com um perdão sem arrependimento, um batismo sem mudança de vida, uma fé sem compromisso real. É como se a graça de Deus fosse um passe livre para continuarmos na mesma vidinha, sem nenhuma transformação. Ele chega a usar expressões fortes, tipo comunhão sem confissão, perdão sem arrependimento. Pesado. É como se ele estivesse colocando o dedo na ferida, mostrando que essa graça barata, na verdade, é um desserviço, uma distorção do evangelho. Exatamente. E a crítica dele vai fundo na teologia da época, resgatando a ideia da reforma protestante, de que a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas ele enfatiza que essa graça que recebemos de Deus não é algo barato, fácil, que a gente pode manipular. É aí que entra a ideia da graça preciosa, né? Vai sair. Que é o oposto da graça barata. Exatamente. Mas e aí? Como a gente explica essa graça preciosa? Boa pergunta. Porque torna tão valiosa? a graça preciosa é um tesouro, um presente de valor inestimável. Bonhoeffer usa a analogia do homem que encontra um tesouro escondido no campo e vende tudo o que tem para comprá-lo, ou do mercador que busca a pérola de grande valor e, ao encontrá-la, sacrifica tudo para tê-la. Entendi. É como se a graça de Deus fosse algo tão valioso, tão transformador, que a gente abre mão de tudo Isso. para recebê-la e viver de acordo com ela. Sem dúvida. É um chamado a uma entrega total, a um compromisso radical com Cristo. Exatamente. A graça barata nos acomoda, nos ilude, nos mantém presos às nossas vontades egoístas. A graça preciosa nos liberta, nos desafia, nos impulsiona a uma vida de discipulado, de seguimento a Cristo, custe o que custar. Nossa, isso me fez pensar em quantas áreas da minha própria vida podem estar sendo influenciadas por essa graça barata sem eu nem perceber. E você, já parou para pensar nisso? Em quais momentos você tem se contentado com uma fé superficial, sem compromisso real com a vontade de Deus? Bom, e partindo dessa ideia da graça preciosa como um chamado ao discipulado radical, acho que vale a pena a gente explorar. Como Bonhoeffer entende esse chamado, né? Porque ele não está falando de um discipulado mono, acomodado, mas de uma entrega total a Cristo. Com certeza. E um dos exemplos mais marcantes que ele usa para ilustrar essa radicalidade é a história de Levi, o publicano, que larga tudo para seguir Jesus. É verdade. Lembra dessa passagem? Levi tá lá, na sua zona de conforto, no seu trabalho. E de repente Jesus chega e diz, segue-me. E ele simplesmente larga tudo e vai. Que loucura. E é essa resposta imediata, essa disposição em largar tudo, que Bonhoeffer destaca como característica do verdadeiro discipulado. Não tem espaço para hesitação, para negociação. Deixa eu só terminar isso aqui rapidinho. É um chamado que exige uma resposta radical, uma mudança de vida completa. Mas e aí? O que significa largar tudo nos dias de hoje? Porque, convenhamos,
Nem todo mundo é chamado a ser um pregador itinerante, a viver em um mosteiro, a se isolar do mundo. Como a gente traduz essa radicalidade para a nossa realidade? Boa pergunta. Bonhoeffer não está falando necessariamente de abandonarmos nossos empregos, nossas famílias, nossos bens materiais. O largar tudo é uma atitude interna, uma disposição de colocar Cristo em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. É como se a gente estivesse dizendo: Senhor, eu me entrego a ti por completo. Usa minha vida, meus talentos, meus recursos da maneira que tu quiseres. Exatamente. E essa entrega, essa disposição em seguir a Cristo, muitas vezes nos leva a águas profundas, a desafios que parecem impossíveis de superar. Assim como Pedro, que se arrisca a andar sobre as águas, impelido pela fé em Jesus. É verdade, lembra dessa história. Pedro vê Jesus andando sobre as águas e pede para ir até ele, e ele consegue, pelo menos por um tempo. Mas aí o medo toma conta, ele começa a duvidar e afunda. Essa história é uma metáfora poderosa para o discipulado. A fé genuína nos impulsiona a sair da nossa zona de conforto, a desafiar os limites da razão, a nos lançar no impossível. Mas, assim como Pedro, a nossa fé também pode vacilar, diante das dificuldades, do medo, da incerteza. E é aí que entra a graça de Deus, né? Para nos sustentar, nos fortalecer, nos impedir de afundar de vez. Assim como Jesus estendeu a mão para Pedro, ele está sempre pronto a nos socorrer quando a nossa fé vacila. E você? Já se sentiu como Pedro andando sobre as águas, desafiado a fazer algo que parecia impossível, onde você sente que Jesus está te chamando para largar as redes e segui-lo de forma mais radical? Mas é importante lembrar que essa caminhada de fé, esse chamado ao discipulado, não é um mar de rosas. Bonhoeffer é bem claro ao afirmar que o discipulado está intrinsecamente ligado à cruz, ao sofrimento. E aí, como entender essa relação entre o discipulado e a cruz? Bom, a gente precisa lembrar que para Bonhoeffer, a cruz não é um símbolo de derrota, de passividade, de resignação diante do sofrimento. A cruz é a expressão máxima do amor de Deus por nós, da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E o discipulado, como seguimento a Cristo, implica em participar dessa vitória, dessa entrega radical, desse amor sacrificial. Ou seja, não tem como seguir a Cristo sem carregar a nossa própria cruz, sem enfrentar as dificuldades, as perseguições, as provações que surgem no caminho. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não estamos sozinhos nessa jornada, né? Com certeza. Assim como Jesus carregou a sua cruz, ele nos promete estar conosco em todos os momentos, nos sustentando com a sua graça, nos dando força para vencer as batalhas. E falando em cruz, em sofrimento, Bonhoeffer também aborda a questão da igreja visível, que é um conceito bem interessante. Me explica melhor essa ideia. O que ele quer dizer com igreja visível? A igreja visível, para Bonhoeffer, é a comunidade de cristãos que se reúne em torno da palavra de Deus e dos sacramentos, e que se manifesta no mundo através do amor ao próximo, da busca pela justiça e da proclamação do evangelho. Ou seja, não uma igreja escondida, fechada em si mesma, mas uma igreja que se coloca a serviço do mundo, que busca ser sal da terra e luz do mundo. Exatamente. E essa igreja visível é fundamental para o discipulado, porque é na comunidade que a gente aprende a amar, a perdoar, a servir, a crescer na fé. É na comunidade que a gente encontra apoio, encorajamento, correção fraterna. É como se a igreja visível fosse um campo de treinamento para o discipulado, né? É ali que a gente coloca em prática o que aprendemos com Cristo, que a gente se fortalece para enfrentar os desafios da vida. E essa igreja visível também precisa ser disciplinada, né? Bonhoeffer fala bastante sobre a importância da disciplina na vida da comunidade cristã. Mas que tipo de disciplina ele está falando? Seria uma disciplina rígida, punitiva, como a gente vê em algumas igrejas? Não é isso. A disciplina que Bonhoeffer defende é uma disciplina de amor que visa o crescimento, a restauração, a reconciliação dos membros da comunidade. É como o jardineiro que poda os galhos secos de uma planta, para que ela possa florescer com mais força e beleza. Exatamente. A disciplina na igreja visível tem como objetivo ajudar os irmãos a se livrarem do pecado, a crescerem na graça, a viverem em comunhão uns com os outros. E essa disciplina também envolve o perdão mútuo, né? Bonhoeffer enfatiza que o perdão é essencial para a vida da comunidade cristã. Com certeza, o perdão liberta, cura as feridas do passado, restaura relacionamentos. E é na igreja visível que a gente aprende a perdoar, a pedir perdão, a viver em reconciliação uns com os outros. E essa reconciliação, esse perdão, só é possível através da cruz de Cristo, né? É na cruz que encontramos a solução para o problema do pecado, da culpa, da separação. É na cruz que somos reconciliados com Deus e uns com os outros. E essa reconciliação que você mencionou, essa vida nova em Cristo, precisa se manifestar em atitudes concretas, em um estilo de vida que reflita o amor e a justiça de Deus. Bonhoeffer nos convida a um discipulado radical que abrange todas as áreas da nossa vida, inclusive as nossas relações sociais, as nossas atividades profissionais, o nosso uso dos bens materiais. Lembra que ele fala bastante sobre a questão do dinheiro, né? Como o apego aos bens materiais pode ser um obstáculo para o discipulado. Ele usa a expressão mamon,
que na Bíblia representa a riqueza, a ganância, para mostrar como o dinheiro pode se tornar um ídolo, um falso Deus que nos afasta do verdadeiro Deus. Exatamente. Bonhoeffer nos alerta para o perigo da idolatria do dinheiro, da cobiça, do apego aos bens materiais. Ele nos convida a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, a usar os nossos bens com generosidade, a servir ao próximo, a compartilhar o que temos com os necessitados. É como se ele estivesse dizendo, gente, o dinheiro em si não é o problema. O problema é quando a gente coloca o dinheiro acima de Deus, quando a gente se torna escravo do dinheiro, quando a gente deixa o dinheiro controlar a nossa vida. E essa idolatria do dinheiro, essa busca desenfreada por riqueza, acaba gerando um monte de problemas, né? Justiça social, desigualdade, exploração, violência, corrupção. A gente vê isso acontecendo o tempo todo em todas as esferas da sociedade. É verdade. E Bonhoeffer, como um bom profeta, denuncia essa realidade, mostrando como o apego ao dinheiro distorce a nossa visão do mundo, nos cega para as necessidades do próximo, nos impede de viver o amor e a justiça que Deus nos chama a praticar. Ele nos convida a viver com simplicidade, a desapegarmos dos excessos, a colocarmos os nossos recursos a serviço do reino de Deus. Isso não significa necessariamente viver na pobreza, mas usar o dinheiro de forma responsável, consciente e ética, buscando o bem comum, promovendo a justiça social, ajudando os mais necessitados. É como se ele estivesse dizendo, olha, a gente não precisa ser rico para ser feliz. A verdadeira felicidade está em viver em comunhão com Deus, em servir ao próximo, em construir um mundo mais justo e mais fraterno. E essa vida de serviço de amor ao próximo, de busca pela justiça, inevitavelmente nos levará ao sofrimento, à perseguição, ao confronto com os valores do mundo. Bonhoeffer nos alerta para a realidade da cruz, para o preço que pagamos por seguir a Cristo. Lembra que ele fala sobre o custo do discipulado, né? Que seguir a Cristo não é um caminho fácil, tranquilo, sem obstáculos. Ele mesmo viveu isso na pele, enfrentando a perseguição do regime nazista, sendo preso, torturado e finalmente executado por sua fidelidade a Cristo. Exatamente. Bonhoeffer sabia que o discipulado autêntico exige coragem, ousadia e disposição para enfrentar o sofrimento, a rejeição, a perseguição. Ele nos mostra que o caminho da cruz é o caminho da vida, da verdadeira liberdade, da vitória sobre o pecado e a morte. Mas ele também nos encoraja a não temer, a perseverar na fé, a confiar na providência de Deus, a nos alegrar nas tribulações, a saber que a nossa recompensa nos céus é grande. A Igreja Visível é uma comunidade de peregrinos, de estrangeiros neste mundo que anseiam pela pátria celestial, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. E essa esperança da vida eterna. Essa certeza da presença de Cristo conosco nos impulsiona a missão anúncio do Evangelho a toda criatura. Bonhoeffer nos mostra que o discipulado não é uma experiência passiva, mas que nos convida a sermos mensageiros da graça, a testemunharmos do amor de Deus ao mundo. É como se ele estivesse dizendo, olha, a gente não pode se contentar em viver a nossa fé em um cantinho, um gueto. A gente precisa levar essa mensagem de amor e esperança para o mundo lá fora, para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E como podemos ser esses mensageiros da graça no mundo de hoje? De que forma podemos anunciar o Evangelho em um contexto tão plural, tão complexo, tão desafiador? Em primeiro lugar, precisamos ter a consciência de que não estamos sozinhos nessa missão. Assim como Jesus enviou seus discípulos 2 a 2, ele nos envia hoje em comunidade para anunciar o Evangelho. É na união, na comunhão, na colaboração mútua que encontramos força, coragem e sabedoria para cumprir a missão que Cristo nos confiou. E essa missão, como Bonhoeffer nos mostra, exige de nós renúncia, sacrifício e entrega. O caminho do discipulado é um caminho de cruz e sofrimento de perseguição, mas é também um caminho de alegria, de paz, de esperança e de realização. É no servir, no doar a vida pelos outros que encontramos o verdadeiro sentido da vida, a plenitude que só Cristo pode nos dar. E essa vida plena, essa alegria verdadeira não se encontra nas coisas deste mundo, mas na comunhão com Deus, na intimidade com Cristo, na vida em comunidade. É no amor a Deus e ao próximo, na prática da justiça, na busca pela paz, na esperança da vida eterna, que encontramos a verdadeira felicidade, a verdadeira realização. E Bonhoeffer nos lembra que essa felicidade, essa realização, não é um privilégio de alguns poucos, mas um convite que se estende a todos. O Evangelho é uma mensagem de esperança para toda a humanidade, para todas as nações, para todas as culturas. E nós, como discípulos de Cristo, somos chamados a ser portadores dessa mensagem, a anunciar as boas novas de salvação a todos que ainda não a conhecem. E essa missão, como Bonhoeffer nos mostra, exige de nós coragem, ousadia e criatividade. Precisamos encontrar novas formas de anunciar o Evangelho, de comunicar a mensagem de Cristo de forma relevante e contextualizada. Acho que a gente precisa se perguntar como a gente pode falar de Jesus para as pessoas de hoje de uma forma que faça sentido para elas, que toque o coração delas, que as ajude a encontrar a paz, a esperança que elas tanto buscam. É verdade. E a gente precisa ser sensível às necessidades do nosso tempo, atentos às dores e às angústias do mundo, dispostos a dialogar com as diferentes culturas e crenças, a construir pontes de amizade e de compreensão. E, acima de tudo, precisamos viver o Evangelho, ser testemunhas autênticas do amor de Deus, da graça transformadora de Cristo. É a nossa vida, a nossa maneira de ser, de amar, de perdoar, de servir, que vai falar mais alto do que as nossas palavras.
É como se a gente fosse uma carta de Cristo escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus. Viva uma carta conhecida e lida por todos os homens. E esse testemunho autêntico, essa vida transformada pela graça, vai nos levar a enfrentar desafios, a sofrer perseguições, a carregar a nossa cruz. Afinal, como o próprio Bonhoeffer experimentou seguir a Cristo em um mundo hostil, tem um custo. É verdade. Lembra que Bonhoeffer, em Discipulado, usa a imagem da cruz, não como um símbolo passivo de sofrimento, mas como um chamado à ação, a uma vida de entrega radical, exemplo de Cristo. Exatamente. A cruz para Bonhoeffer não é o fim da história. É o caminho para a ressurreição, para a vitória sobre o pecado e a morte para a vida eterna. Ele nos convida a abraçar a cruz, a carregar o nosso fardo com alegria, sabendo que em Cristo encontramos a força e a esperança para vencer qualquer obstáculo. E essa esperança, essa certeza da vitória em Cristo nos impulsiona a viver o discipulado com alegria, com entusiasmo, com a certeza de que estamos trilhando o caminho certo, mesmo que esse caminho seja difícil, cheio de desafios e de provações. E é nesse contexto que a gente precisa lembrar da importância da comunidade da Igreja Visível, como Bonhoeffer a chamava. Não estamos sozinhos nessa jornada. Temos os nossos irmãos e irmãs na fé para nos apoiar, nos encorajar, nos fortalecer. É na comunidade que a gente aprende a amar, a perdoar, a servir, a crescer na fé. É na comunidade que a gente encontra o consono, a força e a esperança para continuar caminhando mesmo quando as coisas ficam difíceis. Gi, é na comunidade que a gente celebra as vitórias, compartilha as alegrias e se alegra com o crescimento uns dos outros. A Igreja Visível é um sinal do reino de Deus aqui na Terra, um lugar onde o amor de Cristo se manifesta de forma concreta e transformadora. E para finalizar, queria te perguntar, o que você diria para alguém que está começando a trilhar esse caminho do discipulado, que está se deparando com os desafios e as dificuldades de seguir a Cristo em um mundo tão complexo e hostil? Eu diria, não tenha medo. A graça de Deus é suficiente para você. Confie em Cristo e entregue a sua vida a Ele, e Ele te guiará, te fortalecerá e te dará a vitória. E lembre-se de que você não está sozinho. Busque a comunidade, a Igreja Visível, onde você encontrará apoio, encorajamento e força para continuar caminhando. E lembre-se da frase de Bonhoeffer que a gente tanto comentou aqui. A graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. Que essa frase nos inspire a buscar uma fé autêntica comprometida com a verdade do Evangelho que se traduz em ações concretas de amor a Deus e ao próximo. Eu só espero que vocês tenham curtido essa viagem pelas ideias desafiadoras de Bonhoeffer. A gente tentou desvendar um pouquinho do que ele quis dizer com o discipulado, mas a verdade é que esse livro é um poço de sabedoria que merece ser lido, relido, meditado e vivido na prática. E para você que quer continuar se aprofundando nesse tema, a gente deixou algumas sugestões de leitura na descrição do episódio. Dá uma conferida lá. E não esquece de dar aquele like, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com a galera. Sua participação é muito importante pra gente. Até a próxima e que a graça e a paz de Deus estejam com vocês